quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, já por gentileza abram vossas Bíblias, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Quando encontrarem, digam amém. Então vamos ler que diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas há daquele por que vierem, melhor lhe fora que lhe puserem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesses fé, como uma semente de grão de mostarda, direis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Até aqui. Eu gostaria de enfatizar, sobre a fé e dizer um pouco da importância dessa fé na vida do crente aqui, e já enfatizar aquilo que Jesus disse nessa passagem. Ele vai dizer assim: se a gente tiver a fé como um grão de mostarda. Daí por que o grão de mostarda? Quem não sabe, o grão de mostarda ele é considerado uma das menores sementes do mundo. Se você então tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você seria capaz de arrancar uma amoreira da sua raiz. Por que Jesus cita ali a amoreira? A amoreira, para quem não sabe, é uma árvore que ela tem as raízes tão aprofundadas dentro da terra, que é muito difícil de você arrancar. Então ele faz essa analogia: se a gente tiver uma fé assim, mas seja uma fé que ela esteja firmada, que ela tenha fundamento em Cristo Jesus, essa fé seria possível de arrancar aquela amoreira do solo. Aleluia. Em outro momento, em outra passagem, ele vai dizer, ele vai mais além: se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de semente de mostarda, a gente moveria as montanhas. E assim ele vai comparando a nossa fé aqui. E se a gente for se aprofundar na palavra, a gente vai entender a importância da nossa fé. Quando vamos lá para Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 9, vai dizer assim, que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, a fé, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. E a partir dessa fé, a gente está apto de alcançar essa graça. Mas aí que é o importante: essa fé não vem de nós. Mesmo que para nós alcançarmos essa graça, a gente precisa ter fé, a fé também é um dom de Deus. Ou seja, nós não temos participação nenhuma nessa salvação, ela inteira. Ela começa em Jesus e termina em Jesus. Aqui a gente não tem participação somente pela graça, mas mesmo assim é importante, a gente vai ver que tem participação humana sim, nessa fé, porque Jesus é chamado lá em Hebreus, a gente vai ver, ele é chamado de autor e consumador, então ele inicia, e quem que vai aperfeiçoar a nossa fé? É Jesus Cristo, então Jesus é o aperfeiçoador, é o consumador da nossa fé, então rapidinho ele também vai dizer, então como que a gente pode adquirir mais essa fé? Tem participação humana sim, vai dizer assim lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim: assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando a gente lê essas escrituras, quando a gente dobra nossos joelhos, quando a gente fala com Deus, sim, a fé vai acrescentando, vamos se tornando mais fé, a nossa fé vai ficando mais enraizada, cada vez mais enraizada, e não vai ser no primeiro a tempestade, não vai ser no primeiro vento forte, que esse barco vai afundar, não, aleluia, glória a Deus, e é importante, pessoal, quando a gente lê, igreja, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, outro jeito de a gente adquirir mais fé, que vai dizer assim: perseverança na oração, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo o que se pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho pedir um peixe, lhe entregará uma cobra? Aleluia. Aqui muitas vezes eu já cansei de citar essa passagem aqui nesse púlpito,
Mas quando a gente lê, muitas vezes a gente já pensa em bens materiais, né? Meu Deus, eu vou pedir para Deus uma casa, eu vou pedir um carro. Glória a Deus, né? Se for da vontade de Deus, Ele vai te dar. É uma bênção, né? Para a vida de muitos aqui. Então, muitas vezes a gente já pensa nisso, mas em primeiro lugar, né? Aqui está falando de tudo que possa acrescentar ao reino de Deus. Não está falando de bens materiais. Se uma casa vai acrescentar ao reino de Deus, se um carro vai acrescentar para o reino de Deus, Deus vai te dar, não tem motivo, não tem problema nenhum. Mas então peça tudo aquilo que vai acrescentar ao reino. Peça para ser cheio, peça para ser batizado com o Espírito Santo, peça mais fé, aleluia. Que a gente venha pedir para que Deus venha nos encher de fé. Tem tantos na Bíblia que a gente pode citar, homem cheio de fé. Vamos lá, Abraão confiou na promessa, Deus chegou para Abraão e disse, você será pai de uma grande nação, aleluia, e ele disse que ele teria um filho na velhice, e Abraão acreditou, Abraão foi justificado pela fé. Para quem não acredita que alguém era justificado pela fé no Antigo Testamento, sim, a fé no Antigo Testamento também justificava, a fé no Antigo Testamento também salvava, aleluia, aleluia. Moisés, gago, meu Deus do céu, Deus usou Moisés para falar com Faraó. Moisés libertou a nação, que seria a nação de Israel no futuro. Moisés, cheio de fé, no Antigo Testamento também, olha como Deus usava. Davi, meu Deus, acho que é o caso mais forte, pequenininho, todo o povo, os grandes, todo com medo, né? Mas Davi um improvável, né? Davi o que ninguém menos dava valor, mas um homem o que é cheio de fé, cheio de coragem, cheio de perseverança, ele fala, eu vou derrotar esse gigante, aleluia. Deus quer usar a gente aqui para derrotar os gigantes, Ele vai te usar para derrotar os gigantes do dia a dia, aleluia. Tenha fé que você vai derrotar esse gigante que está na sua vida, esse gigante que para você, meu Deus, você não vê o fim, mas para Deus aqui é pequenininho, aleluia. Assim como Ele usou tantos, meu Deus, na Bíblia inteira aqui, a gente pode ficar o culto inteiro falando, Ele quer usar vocês na vida de vocês, Ele quer usar vocês para fazer a diferença. Então, que a gente venha ter a fé aqui, que ela possa ser do tamanho do grão de mostarda, né? Mas ela poderá fazer obras gigantes e gigantes, aleluia, que nós nem poderíamos imaginar. Amém, igreja? Fique com essa palavra.